Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito Imobiliário comigo, Karina Arantes. Hoje falaremos de um tema muito especial, tá? Não diferente dos outros, né, do mercado imobiliário, mas sobre a perícia judicial em obras recém-entregues, em execução, e nada melhor do que contar com a presença de um especialista. Hoje estamos com a presença aqui do Kleber, que é engenheiro civil e perito judicial. Kleber, muito obrigada pelo convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, espero contribuir com o tema. Com certeza. Nós temos hoje, não só em Ilhéus, mas a nível de Brasil, diversos empreendimentos sendo entregues. A maioria deles, os prédios, né, os edifícios. Na entrega desses empreendimentos, é nomeado um síndico. Qual seria a postura de um síndico no recebimento desse empreendimento, com relação à estrutura desse empreendimento? Há algum cuidado a ser tomado? Sim, é importante, né, que o síndico, como responsável pelo zelo e manutenção, né, do ambiente, ele contrate um engenheiro, um profissional habilitado e capacitado para realizar Sim. o que a gente chama de laudo de recebimento de obra. Porque no condomínio você tem áreas comuns, e essas áreas comuns e tem garantias, né, seja contratuais ou legais. Então, várias normas, como norma de desempenho, norma de garantia, estão aí. Então, o condomínio tem que estar atento a essas questões. Tem vícios ocultos, vícios aparentes. Então, o laudo de um profissional habilitado pode detectar esses vícios e o condomínio levar a construtora, já que está em garantia, solicitar os reparos essas anomalias que foram observadas durante essa vistoria. E um profissional já habilitado, capacitado, consegue ter uma visão diferente do que um condomínio síndico que não tem, não necessariamente tem a obrigação de conhecer dessas questões técnicas. É importante também, né, Kleber, pelo menos aqui com a prática, né, que alguns desses vícios podem colocar em risco, inclusive, a segurança, né, dos condôminos, dos proprietários. Você já pegou alguma situação ou já presenciou alguma situação em que algum vício desse poderia causar um acidente, por exemplo? Sim, hoje nós temos um sistema muito importante que, nas fachadas, né, chapadas com revestimentos aderidos, né, que a gente chama de partilhas ou tipo de revestimento. Então já houve aqui condomínios e que essas partilhas começaram a se desprender. Infelizmente, não atingiu ninguém, mas poderia, né, ter o acesso, porque a queda foi uma área comum. Então foi um prédio, esse caso específico, foi um prédio que já tinha mais de 10 anos. Então veja que o problema não é só no momento da entrega. Exatamente. Então, o prédio, como um automóvel, tem uma vida útil, tem manutenções que devem ser realizadas, e a gente realmente não faz. Um carro a gente faz, porque vai perder a garantia. Sim. Todo ano nós vamos a uma concessionária e a gente paga, sofrendo, mas paga, né? Sim. Mas os condomínios a gente não está tendo essa cultura, apesar de que, né, em alguns casos a gente começa a mudar aqui em Ilhéus, em Itabuna, e alguns condomínios até que têm feito contato com a gente tem realizado laudos, mudar essa cultura. Estamos chamando a gente para fazer um laudo. Então, não só no recebimento, como você citou anteriormente, mas durante a vida útil, 10, 15, 20 anos, pode sofrer. Este caso específico, o prédio tinha mais de 10 anos. Então, imagina um prédio, umas partilhas, né, escolar de uma altura de 5, 10 andares e atingir alguém, principalmente uma criança, enfim, qualquer pessoa pode ter um risco disso aí cair na sua cabeça, enfim. Eu presenciei uma situação em que no edifício o guarda-corpo, tá, ele era inferior, porque existe uma metragem mínima. Qual é a altura mínima de um guarda-corpo? Tem uma normatização até do corpo bombeiro, agora posso errar em 1,10 ou em 20, né? Então você tem que ter esse limite. Além disso, existem normas que a construtora deve realizar com relação até a carga que você vai desempreender sobre aquele equipamento, naquele guarda-corpo de alumínio, que seja, para que ela não saltar. Então, até isso hoje tem. Além da altura, a gente tem que ter o cuidado com a forma correta de fixação esse material. Hoje você tem aquelas chamadas coxinhas de vidro, né? Então tem que ter muito cuidado, vai colocar sobre o guarda-corpo, vai colocar no piso, então ter muito cuidado para saber se de fato essa carga extra que vai se colocar quando o guarda-corpo, aquele equipamento foi instalado, ele suporta essa nova carga. Então tem essas questões. Então veja que é uma questão muito importante que você citou, e pode ocasionar risco, sim. Sim. Quais são os vícios mais comuns encontrados nesses tipos de edificação? E voltando aqui para uma obra
que está ali na iminência de ser entregue? Vou citar um caso de 2 anos atrás, em Itabuna, um prédio foi entregue em dezembro, e em março nós fomos fazer um laudo de recebimento de obra, né? Então, o condomínio nos contratou. Aí vale ressaltar também a importância das administradoras que têm trazido isso, né, para os Sim. condomínios. Então, acho que a maioria dos serviços eu tenho feito através de administradoras, né, de condomínio, alguns por síndicos que têm essa cultura. Mas, enfim, nesse prédio, a gente começou a detectar eu diria que, só cortando você, eu diria que até um certo zelo, né? Sim, é importante. E durante a minha inspeção, isso foi em março, já tinha pessoas fazendo reparos na fachada por conta de infiltração de um imóvel no último andar. E, com uma pessoa até conhecida da gente, eu tive acesso ao apartamento. Então, a fachada, a gente já encontra problemas de infiltração vindo da parte externa. Outro problema aqui comum, acho que quase todos, na cobertura. Eu, quando eu faço uma avaliação, inspeção, começo sempre a parte mais alta, a cobertura. Então, eu fico lá 1 ou 2 horas, né, rodando, olhando tudo, tirando fotos. Cada vistoria que a gente faz, parece brincadeira, mas em torno de 300 fotos. São muitas questões, até repetitiva, para ficar uma melhor posição do laudo. O laudo, a gente tem que ter cuidado da quantidade de fotos que coloca cada folha. Sim. Então, eu vejo erros na questão de impermeabilização, né? Hoje existem aquelas mantas autoprotegidas de alumínio. Então, há uma falha muito grande nisso aí. E é quase comum onde tem a manta alumínio, a gente tem infiltração, porque falha de aplicação. E mais, que é um documento importante, que é o manual de proprietário. No manual consta que é uma manta de alumínio, mas não diz que for uma manutenção, porque essa manta de alumínio, ela reduz o custo, não precisa colocar aquela proteção, né, de areia e cimento, né, contrapiso. Então, por conta de custo, se coloca esse tipo de sistema, mas não diz lá no manual de proprietário, que é um documento importante, normatizado, norma NBR 14037, de que forma se faz a manutenção. Então, assim, se eu for citar os vícios, vai ser demorado. Mas só para garagens, fissuras em garagem também. Às vezes se faz um piso, aqueles pisos de alta resistência, né? E as juntas do piso normalmente não são calculadas. Então se faz lá, profissional, vamos colocar aqui de X metros, 2, 3 metros, e aí é comum ter fissuras, que isso lá na frente vai decorrer no desempenho do piso da garagem. Sim. Uma preocupação, Kleber, que eu tenho é sobre as áreas técnicas, tá? Eu percebo que muitas construtoras, incorporadoras têm a preocupação em fazer a área técnica com segurança, não só para quem transita ali na área comum, né, ali embaixo, mas para os técnicos que fazem, os profissionais que fazem a instalação desses aparelhos, dessas máquinas. Já outros não têm essa preocupação e instalam uma área bem limitada, sem segurança. Eu já conversei com alguns desses profissionais e eles dizem que tem que haver até uma presilha para que ele prenda o equipamento dele ali, para que ele trabalhe com segurança. Você nota uma preocupação ou não por parte das incorporadoras com relação a essas áreas? Esse é um tópico importante, porque as coberturas, ela deve ter um sistema de ancoragem. Sim. Né? E você falou, né? Normalmente chama de olhares, né? Ele vai fixar. E porque no futuro você vai ter manutenção, né? Segundo tem as normas de manutenção de edifício, como 74, diz que tem que ter lavagem. E como é que vai ser feito isso, né? Vai colocar um saco de areia, enfim, e a pessoa vai ficar descendo, né? Durante a fachada, não. Então, esse é importante até esse sistema de ancoragem e contribuir para aqueles profissionais também que instalam ar-condicionado. Bom, mas é importante também quem trabalha em altura, né, ter um treinamento, né? Então, às vezes é preciso que essas empresas capacitem, né, os seus profissionais. Eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, né? E um amigo que trabalha nessa área, até por coincidência, ele precisou de fazer alguns treinamentos, porque na indústria exigiu, dentre eles também trabalho em altura. Porque você vai ter, para a norma NE35, a norma do Ministério do Trabalho e Emprego, 2 metros já trabalha altura. Sim. Então, aqui na sua sala tem um ar-condicionado, é mais 2 metros. Mas na área externa, né? Aqui tudo bem, você está no piso. Mas se for uma área externa, né? Então, você precisa realmente ter uma adequação e da forma que ele vai se sustentar e até do treinamento. Então, são questões que vai tanto desde a construtora até do profissional que vai executar esse serviço. Eu percebo que pelo tamanho do empreendimento, pelo investimento que há no empreendimento,
às vezes eu sinto que é uma área que às vezes fica um pouco esquecida, tá? Eu falo pelo cuidado à vida mesmo, porque esses profissionais eles ficam ali a alturas, muito além de 20 metros de altura aí, e às vezes sem segurança alguma, ou, né, para gente que olha, até o equipamento dele pode cair. Se ele tem uma laje ali, uma base que ele possa trabalhar com segurança e protegido, automaticamente o equipamento dele também está protegido. E aí tem essa preocupação, né? Que um parafuso que cai lá de cima, ele cai com um peso gigantesco Aí no tem uma solo. equação que você falou aí, que eu vou citar aqui. A construtora, a empresa e o condomínio. A empresa de dar as condições para que ele faça esse serviço, né, os pontos de Sim, ancoragem, o profissional que seja habilitado e o condomínio, porque imagina, ele trabalha ali à altura, aquela área no entorno, né, ou com fita, enfim, alguma forma deve ser isolada para que ninguém sim. passe e No possa cair uma momento que ele estiver ali ferramenta, um trabalhando. parafuso, né? Tem um vídeo interessante de uma altura, porque a gente sabe que um parafuso aqui é uma X grama, mas de uma altura, né? Pela até a força da gravidade, acesso, vai ter um peso, uma massa maior de quando chega na pessoa. Então, Sim, não é que aquele parafuso pode chegar lá com uma força de impacto maior do que a gente imagina. Então, tem até um vídeo que o pessoal faz treinamento com capacete, sem um capacete, né? sim. Coloca uma melancia de um parafuso. Então, nota-se o impacto que é feito, né? Na melancia e no capacete, dizendo que tem que se proteger. A proteção. Essa A equação importância que da tem que estar, proteção. essa equação tem que estar bem equacionada mesmo, pedindo a redundância, empresa, quem vai habilitar e o condomínio, né? Para que não Pronto. possa ter risco de. Pronto. Um outro questionamento, vagas de garagem. Existe uma limitação, uma metragem mínima para uma vaga de garagem? Existe o código, cada cidade, né? Ele vai limitar isso, né? Então, Mas obedece uma lei federal? ó, eu não recordo isso, né? Sinceramente, mas eu vejo assim, como eu estou trabalhando, se faço um laudo específico, a gente vai buscar o que é que o município, né? Pô, norma técnica é uma norma BNT nacional, né? Uma Sim. legislação municipal que vai falar sobre questões do habite, o que deve ser Aham. entregue. Então, a gente busca muito. Eu atuo muito em Taboão de Ilhéus e um pouquinho em outras cidades aí que circunvizinham. Então, quando tem essa questão, eu vou lá no Código de Obras ou no Código de Postura do município, que é que ele indica, né? Então, acho que normalmente não vejo muita mudança assim, entendeu? Agora, é claro que os códigos de obras não estão se atualizando aos veículos que estão sendo produzidos, né? Sim. Então, eu já vi situações, né, em obras que tem a dificuldade de um veículo ter acesso, até o acesso para a garagem, né? Então, piorou a questão do espaço. Então, isso é muita legislação municipal, a gente tem que fazer a consulta, Sim. pesquisar o que é que o município regula aí essa É questão. porque cada empreendimento ele já no book dele, no projeto, ele já diz o tamanho da garagem, não é isso? Alguns sim. Né? Pequeno, médio, e de Agora, repente eu compro um apartamento com uma unidade, uma garagem pequena e boto uma Dodge Ram lá. essa questão do e-book, da imagem ilustrativa, né? Alguns dizem lá, essa imagem é puramente ilustrativa. Então, às vezes, as pessoas ela tem essa decepção, né? Porque olha assim, eu vi uma estrutura de lazer, uma academia, Sim, e não tá diferente, né? Mas aí as pessoas, olha lá no rodapé, imagem ilustrativa, e tem gente que acha que não, se apresentou, então aí é uma questão do sim, direito. sim. Ai, ai. Kleber, não diferente da totalidade desse empreendimento, são as unidades. Você citou um exemplo de uma unidade que estava com uma infiltração durante o seu trabalho. Comprei um apartamento, ou até uma casa, que aqui nós não estamos referindo apenas a apartamento, mas também a uma casa. Foi financiado, eu já comprei ela, já sendo executado ali o projeto. Quais são os cuidados que eu devo ter? Porque, como você bem disse, a gente tem um prazo para que a garantia cubra esses defeitos, esses vícios ocultos ou não. Qual o procedimento que eu devo adotar em receber uma unidade dessa, um apartamento ou uma casa? Eu acho interessante buscar um profissional para fazer um laudo de recebimento de obra, né? Então, eu trouxe até aqui a norma de perícias, né, atualizada, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, então ela até cita já a questão da vistoria, entrega e recebimento de obra. Então ela fala, a vistoria de entrega tem como objetivo a constatação de fatos com o propósito de verificar o entendimento de requisitos e padrões. Bom, qual é o padrão? Você comprou um empreendimento, claro, o memorial diz que é um piso porcelanato e não é. E às vezes nem todo mundo tem essa expertise para Sim, observar. sim. Um tipo de metal, torneiras, são de acordo com aquilo que está no memorial.
Então, você também identifica anomalias, falhas e manifestações patológicas e não conformidade na data de vistoria. Então, é importante ter esse documento, porque, como eu disse anteriormente, né, nem todo mundo é obrigado a ter esse conhecimento Sim. técnico. Então, busca um profissional. E tem vários empreendimentos em 2024 mesmo, vários foram entregues, e muitos profissionais foram solicitados para fazer esse tipo. Eu mesmo fui chamado para fazer uma vistoria, em particular uma cobertura de um prédio, e lá a gente conseguiu constatar algumas anomalias. E aí você passa para a construtora, e aí você vai fazendo as vistorias até o momento que consiga regularizar isso. Com relação à casa, é interessante, porque a gente fala só no recebimento. Mas, por exemplo, aconteceu um fato interessante comigo, num condomínio de alto padrão aqui em Ilhéus. Uma pessoa comprou um imóvel, ela não mora aqui, ela nunca foi na casa. Sim. Tem uma parente que mora aqui, e ela só viu por fotos, comprou um valor até razoável, né? E aí fui chamado para fazer uma vistoria, um laudo de vistoria, porque ela queria que as coisas tivessem. Bom, uma casa muito grande, piscina, dois pavimentos, sótão, enfim, todo telhado aparente. Aí tem que vir com drone para olhar como é que está a cobertura, porque não tinha acesso, né? Mais seguro até você ir com drone, que pedir até alguém para subir. Sim. Então a gente constatou alguns problemas que aí o proprietário atual teria que fazer até para entrega. Então veja que foge não só da entrega no imóvel novo, mas também imóveis. Você quer comprar um imóvel, chama um profissional para te ajudar a encontrar. Alguns vícios eu até faço assim, que eu digo muito que a minha coisas aparentes, né? Por exemplo, eu não vou avaliar se depois do imóvel você acha que é quente. Sim. É um conforto térmico, né? Isso aí é já um ensaio já especializado, você vê. Apesar que tem uma norma de desempenho que cita isso. De um ruído. Bom, a gente foi naquele dia, estava tranquilo. Mas vizinho ao seu imóvel, lá tem um clube, tem um espaço, uma praça, tem um certo momento, mas tem um ruído, um som alto, então a gente não tem. Mas esses vícios, né, que a gente consegue ter, alguns até ocultos a gente consegue, faz um teste com alguns equipamentos, mas na maioria são vícios aparentes, né? Mas é claro que vícios ocultos, até a legislação aí contempla que você pode no futuro também cobrar. Vivendo, né, o imóvel que você vai energia perceber. Mesmo. Nós fizemos um teste lá, fizemos ver amperagem, mas a casa não tinha ninguém no momento, tinha gente morando, mas era um horário, não era hora de pico, não tinha ninguém tomando banho, usando o chuveiro elétrico, que a gente sabe que tem uma carga grande. Aquele momento tinha, mas vai que ela ligo vários imóveis, vários equipamentos, e aí a carga lá, a amperagem, aí o disjuntor desarma, então problema. Então, naquele momento que a gente fez o teste, estava tudo ok. Sim. Mas como é um vício oculto, lá depois você vai detectá-lo. Então a casa, a gente fez a vistoria, fez um laudo, então coube lá o proprietário, né, que iria vender a casa, de fazer aquelas reparações. Reparo de acordo com o que a gente informou. Tinha coisas comuns, problema de dano de ar-condicionado, que infiltrou na parede, porque era uma casa que tinha condicionado de parede, agora tem os splits, então mudou. Sim. Tinha a questão do dreno, que ele teve que fazer pela parede, alguns reparos que alguns pisos que a gente fez, detectou, né? A gente tem uma varinha, a gente bate no chão, vê se está aquele cavo. Ao longo da borda da piscina, a gente encontrou também isso, né? Na pedra lá de granito, né? No beiral. Então, assim, ele ficou. Não obtive o retorno, né? Sobre isso, né? Até interessante, né? Às vezes as pessoas não dão esse retorno para a gente, eu até gosto de receber. Para dizer a solução, né, que foi encontrada. Resolveu-se, né, esse problema. Porque às vezes o que acontece numa situação dessa? Detectado um vício desse, previamente ao fechamento do negócio, você pode inclusive fazer uma compensação no preço que está sendo negociado. E com o laudo na mão tem um documento, foi feito ali, a gente diz, são vícios aparentes, né? Então pode ser vício oculto, a legislação cobre, né, o comprador, né, o cliente. Disso, né? Um imóvel que eu estou comprando na planta. Seria interessante que eu fizesse um laudo desse, uma vistoria dessa, antes da entrega das chaves, para os vícios aparentes. Tem empresas, né, que realizam da seguinte forma: antes de entregar o apartamento, antes de entregar o empreendimento, ela convoca as pessoas. Então, por experiência própria, como eu tenho 15 anos de construtora, né? A gente já atuou nessa área mesmo de construtora, lá de lá. Agora eu tô lá de cá olhando os erros que eu já cometi. Agora você está do outro lado do balcão. Os erros, porque realmente a obra hoje é uma atividade muito extensiva, né? Muita gente, abrir obra com 500, 600 pessoas é dificílimo, né? Você lidar com gente, com todas essas questões. Obras Minha Casa Minha Vida, que eu atuou bastante. A entrega do imóvel era antes da entrega do empreendimento. Então,
A gente fazia uma ficha lá com as pessoas, lá uma tabelinha. Olha aqui a janela, como é que tá isso? Os metais, né? E o que estava não em conformidade, eu teria que fazer. Então, Sim. esse que seria o ideal, né? Que os condomínios, antes da entrega da obra, não a obra em execução, que é difícil, né? Mas entregou a obra, está pronta, antes de entregar formalmente o empreendimento, né? Seja áreas comuns como áreas privativas. Então, você vai lá e faz. E aí a construtora ali começa a fazer já uns reparos, né? Porque quando termina a obra, não precisa ter ninguém dentro da Sim, obra trabalhando. inclusive foi veiculado numa notícia recente agora sobre esse problema dos vícios que surgiram nesses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Não me recordo agora em qual estado, não sei se São Paulo, muitos imóveis com rachaduras enormes, enormes, em todas as unidades que foram entregues. Isso é uma situação bem séria e existe essa importância, né, de um laudo, não é modismo, Não. é para evitar realmente dor de cabeça. O construtor, né, acho que tem é muito importante porque tem essa expectativa, né? Aham. Mesmo que seja a Minha Casa Minha Vida, ou você adquirindo diretamente, né? Tem financiamento também, né? Tem a Minha Casa social, né? Que tinha um Sim. valor menor, tinha as faixas Minha Casa Minha Vida, outras modalidades, né? De financiamento, mas sempre há uma expectativa, né? Então o construtor tem que saber disso, tem que ter consciência da importância, né, desse imóvel, né? Porque eu estou adquirindo imóvel agora, então tem toda a expectativa de família, né? Antes de ir para cá, eu estava ligando para o prestador de serviço, vai entregar a bancada, né? Então toda a expectativa de você, porque o imóvel tem Sim. no carro, bom, não é meu caso, mas quem tem dinheiro pode trocar o carro todo Todo ano. ano. Mas mesmo aquele que abonado, ele não vai trocar a casa todo Sim. ano, né? Então é algo assim que você vai passar 10, 20, 30 anos. Então é muito importante, né, essas expectativas, atender suas necessidades hoje. Você disse um ponto aí que eu vivi isso com relação aos ruídos. Fui visitar uma amiga em Salvador e ela morava bem na paralela ali, num empreendimento de alto padrão também. E ela sempre se queixava de pressão alta, direto estava no pronto-socorro. E a primeira vez que eu fui ao apartamento dela, eu simplesmente não consegui dormir durante 3 dias. O metrô passava, eu já sabia de quanto em quanto tempo o metrô iria passar ali. E o que acontece? Depois da estadia, ela me perguntou: e amigo, o que você achou da minha casa? Eu fui sincera. Falei: poxa, eu não consegui dormir, estou com enxaqueca. E aí eu falei: a sua pressão alta não tem relação com o movimento, porque ela morava, acho que tipo, nono, 10º andar, e escutava todo o ruído da avenida. Resumindo, eu não perdi a amizade, mas ela mudou de apartamento, ela foi para uma casa, tá, em Estela Maris. E simplesmente os episódios de pressão alta dela diminuíram, ou eu já nem vejo ela queixar mais sobre isso. E conversando com um profissional, inclusive de Salvador, que trabalha com esquadrias, as coisas, ele me disse que isso é um vício construtivo, tá? E que inclusive tem como você bloquear aí até praticamente 100% do ruído externo. A norma de desempenho aqui em 575 tem vários volumes, né? E um trata essa questão do conforto térmico e acústico. Então ela indica lá que o ruído mínimo para uma sala, que é diferente de um quarto, né? Sim. Totalmente diferente, né? Agora aí tem uma situação externa, né? Se o imóvel foi construído antes do metrô ou foi depois do metrô. Se foi depois da implantação do metrô, essa questão do ruído do metrô deveria ser observada, né? Então você tem que hoje empresas, aqui em Salvador tem uma empresa bem fantástica que faz esse tipo de análise, Sim, conforto térmico e ruído. Então você teria que ter esquadrias com a dimensão maior ou com os castilhos com vedação que impedisse isso. Agora a questão foi antes ou depois do metrô? Porque a norma de desempenho é clara, tem que ter para os ambientes um conforto térmico e tem os sim. ruídos e acústico, ruídos característicos para cada ambiente. Então, se foi antes, a construtora está isenta, mas se foi depois, aí cabe já algum reparo. Então, sobre esses vícios que nós estamos dizendo, essas anomalias, né? Com relação aos ruídos, às fissuras, a diferença na metragem, que às vezes, se comparado o imóvel pronto com o projeto aprovado, em alguns momentos é possível, não sei se você já presenciou alguma situação assim, de apresentar diferença na metragem do imóvel. Quando, na maioria dos casos que você já executou esse trabalho,
As incorporadoras, construtoras, elas têm esse cuidado em voltar e tentar reparar isso? Na maioria das vezes, sim, né? Mas esse caso específico que eu falei em Tabuna, não está tendo mais essa ponte, esse diálogo, Esse né? diálogo. Tanto é que eu fiz, em março do 24, Sim. um laudo, 23, perdão, e esse ano agora estou finalizando de novo, no mesmo local, porque, segundo a administração do condomínio, achou uma assessoria jurídica fazer outro laudo já. Então, estou fazendo no mesmo local, é a segunda vez que eu estou lá nesse local fazendo laudo. E os problemas são parecidos? São parecidos, alguns, em fachada, por exemplo, né? A gente não detectou no primeiro momento, agora estamos detectando. Sim. Até normal, pelo período, um ano, 2 ou mais, aconteceu, e não está tendo esse diálogo. Então, a intenção desse laudo agora é, de fato, judicializar. É comum, né, na maioria das vezes que eu tenho tido esse contato, da construtora vir fazer algum tipo de reparo, né, de até pra zelar pelo nome, Sim. né, quem sabe que questões dessas negativas, Sim, o eles, pós-venda, o né? pós-venda é muito importante, né, então Importante. tem sido feito sim. Agora, por exemplo, correção ruído, a gente tem eu não vou lembrar aqui o nome da norma, eu já fiz isso, senão até de um gerador, Sim. né, de uma empresa que tinha um gerador a partir de 18 horas, e ele queria saber como é que estava a questão desse ruído. Então a gente fez, tem laudos ambientais, pode ser detectado isso, né, e tem a quantidade de decibéis para cada horário, se for residencial, comercial. Então isso aí, até voltando à questão lá está vindo paralela em Salvador, do ruído do metrô e do entorno, você pode ser feito na lei ambiental. Sim. E tomar alguma providência, né? Mas, na maioria dos casos que eu tenho trabalhado, tenho feito o laudo de recebimento, que tem garantias ainda, né, legais e contratuais, as empresas estão indo. Mas existe esse caso aí que, de fato, a construtora não deu retorno. Mas, como eu estou com alguns laudos agora para ser entrega, agora em janeiro e fevereiro, a gente vai identificar agora se de fato a construtora eu ter, daqui a 2 meses, 3 meses, eu posso ter outra informação. Se realmente, né, a gente tem aqui Ilhéus também aconteceu alguma coisa. Mas eu acredito que para a construtora, de uma forma nacional, deveria voltar e tentar solucionar porque a ou imagem equacionar, dela, né? Todos essas nós questões. temos uma imagem a zelar. Lembrando que esse laudo, que é emitido pelo engenheiro, pelo arquiteto, pelo perito, ele tem uma extrema importância para o judiciário, porque a gente sabe, hoje existe o advogado especialista em diversas áreas, e não diferente ao direito imobiliário, registral, notarial, enfim. Mas os nossos juízes, eles atuam ali, por exemplo, em varas cíveis com diversas demandas. Esses laudos são extremamente importantes para nós advogados no momento de produzir a defesa ali do cliente, mas também para que o juiz ele tenha uma maior visibilidade do cenário, ainda que seja um laudo que o judiciário entende ser produzido de forma unilateral, parcial, né? Tá? Ele não é nomeado pela justiça, ele é nomeado pela parte interessada, pelo proprietário do imóvel. Então, esse laudo, ainda que unilateral, ele dá muita bagagem e segurança para que o juiz defira uma liminar, para que os advogados desenvolvam toda a defesa desse cliente. Quando a incorporadora não tem esse cuidado, esse zelo em reparar, tá, esses danos diagnosticados ali pelos proprietários, ou até mesmo pelo síndico, né? Porque assim, eu vou fazer aqui uma gênese aí. A obra vai antes da obra iniciar, né, até chegar a obra pronta. Eu tenho realizado trabalho com construtora da vistoria atual de vizinhança. Essa vistoria, o que é que ela... que é isso aí? Com definição? É você fazer no entorno da obra, né? A gente define com a construtora, eu indico quais são os imóveis que a gente vai vistoriar que possam ter, tá no raio de ação de ter algum dano por conta da fundação, enfim, área de influência do canteiro de obras. Sim. Nesse momento, trata do canteiro de obras. Então, ali, você já começa a ter um contato com seus vizinhos, porque é comum estar ocorrendo aqui problemas de construtora com um vizinho, né? Teve algum problema, gerou uma fissura por conta da obra, e a gente começa nesse ponto, né, que tem tido algumas questões aí judicializadas. Com a obra pronta, né, aí você vai para o cliente, seu cliente, receber, ter esse laudo, né? E esse laudo é importante para a construtora identificar erros que não foram vistos construtivos, e sabe, tem alguém que está acompanhando, né?
Então, já muda um pouquinho esse comportamento. Tem alguém acompanhando, né? E as áreas comuns é um laudo que a gente está até discutindo, vendo um post hoje, né? De manhã cedo. Laudo de 200 páginas, 400, ou um laudo mais conciso, né? A gente não sabe, assim dizer. Eu nunca fiz laudo de 200 folhas, até porque ninguém lê, né? Eu já tive isso, um condomínio síndico. Kleber, o que é que a gente tem que fazer? Mas a senhora leu ali naquele ponto, para a síndica? Não, me diga aí direitinho. Aí, ó, vamos sentar aqui, vamos fazer isso, isso, isso. Como é que tá o caixa? Porque se eu for fazer aqui a fachada é um custo alto. Sim. Não, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, ninguém mais lê um 200 páginas. A gente tenta fazer. Eu tenho a preocupação de mostrar todos os problemas que a gente encontrou, mas também não ser, né, muito... De forma objetiva. Estender demais, porque senão as pessoas não vão ler esse laudo. Aí, quando a questão da perícia judicial, por exemplo, você falou da questão do laudo unilateral, nós estávamos tendo uma discussão no imóvel que foi entregue, né? E tem várias infiltrações. Então, o advogado da construtora disse para mim, não, esse laudo a gente não quer utilizar porque é unilateral. Eu questionei, mas esse laudo unilateral, cabe vocês contestá-lo. Não é apenas dizer que é unilateral. Sim. Aí eu falei, Isso na esfera administrativa ainda. Isso conversando, não, porque ele não queria, porque ele tinha ciência que se levar esse laudo para o juízo, em juízo, eles iam perder, ia ficar claro, são fotos, imagens claras que indicam a falha, uma anomalia, uma falha constitutiva. Então eles queriam retirar. Eu falei para ele, não deixe fazer isso. Porque esse é um documento, apesar de ser unilateral, é uma prova incontestável do problema que está acontecendo na unidade. Então, assim, ainda tem, o profissional tem que ter também esse não só a questão técnica, também saber se comportar nesses momentos. Até porque esse laudo ele vai acompanhar um processo judicial do início ao fim dele. Aí vamos lá, chegando aqui o ponto. Não chega até chegar a perícia em si, né? Não chega aqui a um denominador comum entre as partes, não chega ao entendimento. Vamos para a perícia. Aí vem um perito, né? E aí vem o assistente técnico, eu estou atuando com mais frequência, né? Na parte da justiça comum. Aí vem um perito, as partes, né? Você sabe, já acompanha isso, que lá vai ter um laudo, né? Pode se contestar. Eu sou o perito da Justiça do Trabalho, então é sempre assim, tem duas partes, né? Reclamante e reclamada. Se eu faço um laudo, não é que eu seja favorável, que atende o que uma parte solicitou, meu lado vai ser sempre ser, né, bombardeado, vai pedir impugnação do laudo. É normal. Então, na minha forma, isso é comum, você faz seus contrapontos, né? Então, é esse todo o panorama. Então, acho que deve-se evitar isso, né? Sim. Porque a judicialização, né? Tem que ter... se existe problemas, aí tem um pós-obra. O pós-obra tem que ser pessoas, eu acho que às vezes, não é generalizando, mas eu tenho visto pós-obras que não estão contribuindo para a harmonia da construtora e do cliente. Eu sei, eu já fiz pós-obra, não é agradável, né? A pessoa mostrar, a construtora tem que trocar isso, tem que chamar uma pessoa, mas tem que ter uma harmonia. Não adianta você querer criar animosidade, porque vai ser pior. Então, tem que ter uma harmonia, equilíbrio. Tem que ter gera todo um desgaste, né? Gera um desgaste para o proprietário, gera um desgaste para a própria empresa.